Bom, então, o que é que temos aqui agora? Esta é a última aula, esta é a última matéria antes do teste. Embora depois, a seguir ao teste, ainda tenhamos uma aula que não é segurança, tem a ver com o CI, tem a ver com esta parte do nível de aplicação. Porque tudo isto que nós tivemos e vamos ver, tudo isto que nós estamos a falar até agora, depois também é utilizável, embora depois existam também outros protocolos alternativos, para eu, por exemplo, fazer streaming de vídeo, ou de áudio. Só que o streaming de vídeo e de áudio tem características específicas que não têm as imagens, nem os ficheiros que nós temos estado aqui, nem as idas às bases de dados que nós temos aqui a falar. São informações pequenas que vêm de uma vez, são coisas mais pequenas que vêm de uma vez, e que eu depois uso para construir uma interface, se lá no meio ter um vídeo, o vídeo tem que estar a vir continuamente. Portanto, normalmente eu não estou à espera que o vídeo venha todo, eu não faço o download do vídeo todo, depois é que eu começo a ver o vídeo e logo vejo o vídeo na página. Isso tinha um delay inicial muito grande. Portanto, depois vamos ter ainda essa aula para a semana do streaming multimédia, que ainda tem a ver com esta parte do nível de aplicação e da web. E depois então temos as aulas daí para a frente, as aulas da segurança. O que é que nos falta ver aqui? Nós já vimos o DNS, o SMTP, o HTTP e como é que eu faço a replicação, como é que eu monto um servidor HTTP de forma escalável em aplicações massivas. Portanto, considerações de rede, quando eu estou a falar de coisas na web. Nesta aula, vamos por acaso ainda podia estar antes das CDRs e da aplicação, também é para estes tempos. Vamos revisitar outra vez um bocadinho o HTML e também falar de uma coisa em termos de telecomunicações que não falámos, que é como é que eu faço comunicação entre um browser e um servidor em tempo real. Porque até agora as três versões que nós vimos, o HTTP 1, o 2 e o 3, eu faço um pedido e recebo uma resposta. Certo? Faço um pedido e recebo uma resposta. Faço um pedido e recebo uma resposta. Como é que eu posso ter comunicação bidirecional entre as duas coisas? E como é que eu posso ver isso em tempo real? Então, porquê? Porque se nós pensarmos o que é que na web está a acontecer, eu tenho os clientes, tipicamente são browsers, mas, por exemplo, é muito comum haverem aplicações de telemóvel que não é um browser, mas é como se fosse, porque lá por baixo aquilo acaba por ser uma web app. Simplesmente eles construíram uma interfacezinha em vez de aquilo estar do Chrome. A aplicação é quase um interpretadorzinho de JavaScript que depois vai se ligar ao servidor e vai fazer a mesma coisa. Portanto, temos aqui clientes. Muitas vezes é um browser, mas pode ser uma aplicação dedicada, que pode estar a usar HTTP também. Portanto, não são só os browsers, não têm o exclusivo do HTTP. O HTTP é usado, e nós vamos ver hoje, para fazer APIs. E, portanto, numa API pode tomar qualquer aplicação para usar uma API HTTP. Aliás, existe um programa, se quiserem brincar, no segundo trabalho até podem usar para brincar ao início. E mesmo neste segundo trabalho, mesmo neste primeiro trabalho, existe um programa que se chama Postman, que basicamente o que faz é pedidos HTTP crafted por vocês. Ou seja, vocês podem definir tudo. Podem dizer qual é o URL, podem dizer quais é que são os cabeçalhos. Por exemplo, também podem usar no background, em vez de browser. Se quiserem usar o bolso, também podem construir um pedido, por exemplo, para a API e depois verem o que é que ele está a mandar e ele vai-vos mostrar no HTML. Só que naquele caso vocês estão a mandar HTML. O Postman é mais interessante quando o servidor não envia um HTML. O servidor pode enviar um XML ou um JSON na resposta. Pode enviar um dizendo OK, então traz um HTML, traz um JSON. E o JSON é quase código, né? E se eu quiser só saber se o que está a vir é o que eu quero e não quiser depois usar aquele código para nada, que é o que acontece no browser, esse código vai ser usado para fazer qualquer coisa. Por exemplo, para construir mesmo um objeto em JavaScript no browser. Este também é um programa que se usa muito para testar APIs baseadas em HTTP. Mas antes de chegarmos às APIs, portanto, tem clientes a fazerem pedidos a servidores. Os servidores podem fazer o funcionamento mais básico, é receber um pedido HTTP e responder com HTML, XML, JSON, ou
um qualquer MIME type. É óbvio que se for aqui este MP4, isto vai ter implicações. Porque ele não pode ficar de uma vez. Normalmente, se for um fecheiro destes, que é um vídeo, o que acontece é que ele faz vários. Uma das hipóteses, nós vamos ver, é, por exemplo, usar o MPEG 10, que ele faz vários pedidos HTTP de pedaços de vídeo e recebe em cada resposta pedaços do vídeo. Que, por exemplo, é muito usado para fazer quando estamos a ver o YouTube, por exemplo, pode ser usado. Existe uma versão da Apple também que é o YLS, parecida, e o MPEG 10 são muito usados, mesmo naquelas aplicações que nós temos nos telefones dos operadores para ver televisão também, só que aquilo mete um atraso jeitoso. E mesmo nas set-top boxes de casa, não sei se não será usado. Mas aí, só mesmo sabendo com os operadores. Mas, por exemplo, para fazer videochamadas não é bom. O MPEG 10 não dá, porque aquilo introduz um atraso chamado qualquer conversa completamente impossível de referir. Mas pronto, aqui estamos a falar de eu venho ao servidor e tenho lá os ficheiros que eu quero enviar e envio. Se bem que quando eu estou a falar de JSON ou de XML, muitas vezes, quando eu estou a falar aqui do XML ou do JSON, isto muitas vezes já é uma coisa que eu fui buscar uma base de dados, não é? Estes são um bocadinho diferentes. Pode ser o resultado de uma coisa que eu fui buscar uma base de dados ou de uma operação qualquer que eu fiz, mas não deixa de ser um fecheiro que eu respondo. Então, mas nestes casos, como por exemplo estes dois, e mesmo às vezes HTML, porque pode depender de qualquer coisa que eu vou fazer numa base de dados, isto pode ser obtido, ou pode ser feito com informação que eu vim buscar numa base de dados. Qualquer um destes que está a ver, eu posso construí-los com a informação que eu vou buscar numa base de dados. No limite, até mesmo umas imagens ou isso podem estar guardadas numa base de dados, ou storage à parte. Mas normalmente quando pensamos em bases de dados tradicionais, não. São bases de dados com objetos ou bases de dados relacionais, têm informação sobre qualquer coisa e depois eu construo um objeto a partir daí ou um XML que representa essa informação. Tem aqui os exemplos há dois grandes tipos de bases de dados. Há o SQL, não é? E do género, que são as relacionais, que funcionam com tabelas, e tem as que nós estamos a usar aqui na cadeira. Já estamos a usar o MongoDB agora e vamos usar no segundo trabalho. E depois existe o CouchDB, outro que se chama MariaDB. São bases de dados não relacionais, no sentido em que os objetos estão guardados em tabelas. Okay? São identificados pelos... É definido um esquema, que diz que cada objeto tem. Posso ter várias coleções de objetos diferentes, eles não estão relacionados uns com os outros, e eu faço as buscas dentro dessas coleções. Portanto, se eu tiver uma coleção de utilizadores, quando eu faço uma busca nos utilizadores, só vou procurar em utilizadores. Mas posso fazer a busca por um dos campos do utilizador. Outra, isto pode ser só assim, e é um bocado o que nós estamos a fazer no segundo trabalho, e no primeiro e depois no segundo trabalho também vai ser. E depois está aqui, as APIs estão aqui à parte. Mas as APIs estão aqui à parte, mas mesmo esta primeira interação que está aqui pode ser vista como uma API. Ou seja, nós podemos ter este pedido, pode ser para receber um fecheiro, mas se for para receber, vou pôr aqui outra vez, aqui normalmente é isto, não é o HTML. Mas quando é um XML ou um JSON, ele pode ser o resultado de uma operação que é feita aqui. De um método que é chamado ali. Que não gera um HTML. Quando é um HTML diferente, o que é que ele gera a página toda e ele dá uma página. Eventualmente precisa de uma base de dados para fazer isso. Fez uma página bonitinha para mim, é o que está acontecendo no primeiro trabalho. Fez uma página bonitinha para mim, mas o que eu vou receber é um HTML normal, desenvolvimento daquilo no ecrã. Ok? Nem sequer há JavaScript. Neste primeiro trabalho, quase nenhum poder do lado do cliente. Há um JavaScript para a tabela lá de cima, mas não tem nada a ver com o nosso trabalho. Portanto, eu estou só a interagir. Outra coisa é, com a informação da base de dados, eu fazer uma funcionalidade qualquer e dar o resultado através de XML ou JSON. Neste caso, este servidor não está a funcionar como um servidor HTTP web, no sentido em que não me está a dar um HTML, não me está a dar uma coisa para eu mostrar no browser, está-me a dar o resultado de uma operação. Então aí este servidor também está a ser usado quase como uma API, estão a ver? Isto está a ser usado como uma API, neste caso também com o HTTP, o que nós chamamos uma API REST ou uma RESTful API.
Estas APIs são outras APIs que eu posso usar no servidor do género, ou seja, esta comunicação aqui para baixo. Isto também pode ser isto também é com HTTP, muitas vezes. Também pode ser com Web Services. Aqui também pode ser com Web Services. Também usam o SOAP. É uma alternativa a isto. O SOAP também usa HTTP. São duas maneiras de fazer uma API. Esta API SOAP. Usando HTTP. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu estou a usar o HTTP não para me dar uma página de internet no sentido tradicional que vocês estão mais habituados a pensar, mas para evocar um método remoto. Inclusivamente, muitas vezes, isto é usado não no contexto do browser, nem no contexto da internet. É usado para a aplicação qualquer distribuída. Por exemplo, para dar um exemplo de telecomunicações, hoje as redes são muito softwareizadas. Ok? Eu tenho uma rede com várias coisas e tenho aqui um software que está a gerir isto. Ok? Por exemplo, configura de forma automática aqueles equipamentos para fazer uma coisa qualquer. E isto existem maneiras de fazer. Pode ser com OpenFlow, com NetConf, com RESTconf, protocolos proprietários. É software. Ok? Muitas vezes estes softwares, isto é o que a gente chama depois um controlador. E muitas vezes este software depois expõe uma API REST aqui para cima. O que quer dizer o quê? Que eu posso usar o Postman, posso usar um browser, mas também posso fazer um script em Python. Okay? Ou noutra linguagem de programação qualquer. Faz pedidos HTTP a isto. O que é que ele vai receber? Nunca aqui isto vai me enviar uma página HTML. Não é por isso que isto está feito. O que isto vai fazer é, por exemplo, eu posso fazer um pedido HTML que é um post, com uma configuração, por exemplo, e o que ele vai fazer é vai configurar os equipamentos de acordo com essa configuração e depois devolve-me um 200 OK sem conteúdos. Ou eu posso fazer um GET a pedir a este software para me dar uma informação qualquer sobre um equipamento e eu respondo com um 200 OK e com um objeto JSON que representa essa informação sobre aquele equipamento. Portanto, é uma maneira de ter software a expor funcionalidades a outro software. Em que a comunicação é feita por HTTP. Isto é válido tanto para as APIs REST, que são mais usadas hoje em dia, mas eu até podia usar SOAP, que é uma coisa que foi criada mais para a web, mas também é usada em sistemas distribuídos da mesma forma, também para pôr pedaços de software que estão ligados em rede a comunicar uns com os outros. Okay? Antigamente existiam, e em alguns contextos pode ser que vocês ainda nem apanhem, mas não sei se aquilo já é muito usado. Havia middlewares construídos. Por exemplo, havia um para Java, que era o Corba, construído só para isto. Muito mais complexos, uma espécie de um middleware para eu poder ter programas em Java com uma rede a falar uns com os outros. Este a invocar objetos remotos do outro e coisas assim. Muito mais complexo. Há uns anos esta parte, toda a gente usa, até na parte das vezes sobre esta APIs. Portanto, usamos o HTTP para isto. Já temos o HTTP, que foi criado para a web, vamos usar o HTTP para fazer isto. Portanto, aqui esta API que está aqui embaixo é exatamente para isto. Portanto, o que estamos aqui a falar é um sistema poder abrir os seus recursos e os seus dados a outro sistema através de uma API que aqui neste contexto estamos a falar para comunicarem um com o outro. Através da rede vamos usar HTTP. Então, isto já tínhamos visto. Temos aqui o tradicional, não é? Eu estou a usar um pedido e uma resposta e estou a servir fecheiros. HTML, JavaScript, qualquer tipo de meio. E depois temos então duas grandes maneiras de usar o HTTP para fazer esta interação entre software, através de uma rede. Okay? Isto até está definido só como uma coisa, que é estes Web Services, que estão definidos por este World Wide Web Consortium, este W3C, portanto isto surgiu na web, surgiu para a internet, nós chamamos de www, mas já com esta ideia de não ser eu ir ao servidor e que o servidor dá tudo. Ou seja, por exemplo, aquele servidor, por exemplo, poder comunicar com outros servidores para mover recursos de outros servidores. E software que está apenas no sítio. Portanto, isto é o quê? Não é mais do que ter
um software que permite comunicar através de uma rede com outro software. Portanto, é uma maneira de criar software. Comunicar um software através de uma rede. Fazer um sistema distribuído. Que é, portanto, um programa distribuído de software. Duas grandes maneiras de fazer isto. Uma primeira, que surgiu historicamente até um bocadinho primeiro. Depois, a dada altura, foi quase pensar-se. Mas para que é que estamos a complicar isto tanto? Se o HTTP por si só, se eu atribuir determinados significados às coisas, nos permite fazer isto de uma maneira mais simples. Embora isto também use o HTTP. Mas aqui, isto foi o primeiro passo muito agarrado ao que era os sistemas como o Corva, etc., em que eu tenho que definir, se eu tenho um software que de repente vai afetar um método noutro software, ele tem que saber quais é que são os parâmetros de entrada, quais é que são os parâmetros de saída, certo? O que normalmente nós, quando estamos a programar, colocamos numa interface. No Java, por exemplo, eu posso ter um fecheiro que é uma interface e a única coisa que diz é quais é que são os métodos que uma classe que implementa aquela interface tem que ter. E esses métodos são só definidos com o cabeçalho. Então dizem o que é que retornam e o que é que recebem para de entrada. Mais nada. E o nome. Então aqui vamos ter isto. Portanto, eu vou ter um fecheiro que descreve o nome daquilo que eu vou suportar, do método que eu vou suportar, como é que interage com esse método. Portanto, basicamente, parâmetros de entrada, parâmetros de saída. Depois, esses interfaces podem estar, portanto, estes interfaces podem estar depois publicados numa coisa que é um diretório, onde eu posso fazer buscas usando até o DNS para ir buscar provavelmente o DNS para mudar o DDI, depois no DDI faço uma também uso o HTTP para isso, faço um GET e eu devolvo o fecheiro WSDL de um determinado serviço. Okay? E o endpoint, ou seja, também um nome DNS do servidor que implementa aquele método. Portanto, os interfaces descrevem como é que o método é usado, parâmetros de entrada, parâmetros de saída, estão publicados em DDIs. Eu vou ao DDI, o DDI tem não só a definição do interface, mas o URL onde ele pode ser acedido. Porque pode haver mais do que um servidor a implementar aquele método também. Aqui neste diretório podem existir vários servidores que implementam aquele método. Depois eu vou então usar outra vez HTTP com o que nós chamamos o SOAP, e aqui é que é mesmo o SOAP, para invocar o método. O que é o SOAP? É XML. Portanto, eu vou usar post, por exemplo, e envio o XML lá dentro. O XML tem os parâmetros de entrada do método e o nome do método. E depois recebo um 200 OK com o XML lá dentro, no formato SOAP, que tem, por suas vezes, os resultados também, de acordo com a definição que está naquele WSDL. Portanto, aquele WSDL diz quais é que são os tipos, como é que eles estão representados em XML, e depois a resposta do servidor traz. Imagina que é um inteiro e uma string, traz um inteiro e uma string em XML, usando as tags que foram definidas naquele WSDL. A outra abordagem é o quê? É vamos livrar-nos do interface e do serviço diretório e vamos usar uma interface uniforme. Se eu não puder definir uma interface, quer dizer que eu tenho que usar o mesmo tipo de interface sempre. Qual é o tipo de interface que eu vou usar? Vou usar uma interface do HTTP. Ou seja, como é que eu vou definir, por exemplo, o nome do método? Através do URI em combinação com o método por HTTP. O servidor tem que saber qual é o método que vai executar só olhando para se é um post, se é um get, se é um put, se é um head, se é um delete. E acho que não existe o trace, não é? Nos métodos do HTTP. Recebendo esse determinado método em combinação com os cabeçalhos, porque os cabeçalhos vêm sempre, e com o URL, o URI, passa-se a chamar o URI aqui. Porquê? Porque em vez de ser um Resource Locator, passa a ser um Resource Identifier. Portanto, ajuda a identificar o método que eu quero correr. Portanto, só com essa informação eu tenho que saber o que é que quero executar. E os parâmetros de entrada e saída também não vou precisar de os definir. Porquê? Porque eu só consigo enviar parâmetros de entrada através dos corpos da mensagem. Está definido que é sempre assim, porque é assim que o HTTP funciona. Portanto, tem que fazer ou o put ou o post, que é o que envia coisas, certo?
E também existe o patch, também havia informação. E depois, aí sim, depois posso ainda usar XML na mesma, ou JSON, mas essa definição do como é que se interpreta esses dados de entrada e de saída já não faz parte do interface. Okay? São os dois endpoints que têm de saber. Portanto, o que está a fazer a informação tem que saber que vai receber um JSON, tem qualquer coisa lá dentro, tem que saber o que é essa coisa. Se for JSON é relativamente fácil, porque o JSON é código interpretável na JavaScript. Ou seja, ele nem sequer precisa de saber. Ele até pode simplesmente, quando vem, faz o parsing daquilo, cria um objeto. É óbvio um programador, não sabe programar, tem sempre que saber, se depois quiser usar o objeto para alguma coisa, tem que saber que campos é que aquilo tem. E vocês vão ver isso no segundo trabalho. Vocês sabem quais é que são os campos, foram vocês que os definiram. Num lado e no outro. Então, vamos ver só rapidamente o SOAP, nós não vamos mexer nele. A REST API, já estamos a usar em certa medida no primeiro trabalho, porque aquilo se chama API link. Porque o que vocês estão a fazer quando mexem nos grupos é vocês estão a fazer um post, embora seja com os mecanismos do HTML, vocês estão a fazer um post e estão a enviar no grupo, e quando estão a fazer isso, estão a invocar uma operação do servidor que é guardar aquilo na base de dados. Okay? Ou fazer edit na base de dados. Aquilo se chama API nesse sentido, porque ele está a fazer uma invocação do método do cliente que é guardar na base de dados ou apagar na base de dados. Então, aqui no SOAP, como é que isto funciona? Eu tenho o requester, pode ser um software qualquer, e este requester aqui pode ir ao service broker, ok? O service broker vai encontrar alguém que faça o serviço que ele quer invocar, um método que ele quer invocar, e vai-lhe devolver o fecheiro que especifica os parâmetros de entrada, os parâmetros de saída, como é que aquilo se escreve em XML. Já o service provider publica, estão a ver, o WSDL ali. E diz que implementa aquele método com aqueles parâmetros de entrada e aqueles parâmetros de saída. Portanto, quando eu quero implementar nos métodos, ele dá-me, por exemplo, dá-me o URL ou o URI deste service provider, service broker, e depois então eu vou fazer um pedido HTTP para aqui. Este pedido HTTP é um pedido SOAP, porquê? Porque o que aqui vai dentro, aliás, o que aqui vai neste pedido, isto normalmente é um post também, o que lá vai dentro é XML, de acordo com aquele do SQL, e contém os parâmetros de entrada que o service provider precisa para executar o método. E depois ele responde com 200 OK, normalmente, e com os conteúdos também em XML que correspondem aos parâmetros de saída daquilo, ao resultado. Aqui um exemplo com agências de viagem, que é uma coisa que ainda existe, não sei se está implementado em SOAP, mas, por exemplo, as agências de viagem tinham, e o back-end das que nós vamos ver agora online, quando vamos ao Skyscanner ou qualquer coisa, o Skyscanner não tem a base de dados dos voos, nem sequer aqueles, por causa do Skyscanner vai fazer usar uma API da Rubo, da Kiwi, talvez, há várias agências de viagens online, depois vendem os voos, e essas agências de viagens, por vez, vão aos servidores das companhias aéreas ver o preço dos voos, etc. Essa educação, qualquer uma delas pode ser tanto com uma REST, estes espaços podem ser com uma REST API, como podiam ser aqui com o SOAP. Aqui está um exemplozinho que por acaso é com o SOAP. Então eu tenho o interface aqui, que tem este XML, que diz aqui qual é o nome do método, getFlightInfoInput. Depois, estas duas tags estão a dizer que isto tem dois parâmetros de entrada, airline name e flight number, que um é uma string e outro é um inteiro. E a saída
getFlightOutput, isto são os parâmetros de entrada, isto nem é o nome do método, isto é o input, o nome do método vai ser isto. O nome do método vai ser só isto, por acaso. Mas isto é o input, é os parâmetros de entrada, e isto é o output, são os parâmetros de saída. Neste caso, não é um tipo básico, ou seja, não é numa string nem um inteiro, é um tipo que vai ter que estar definido também alguns, que é este flight info type. Vai ter que haver um fecheiro XML também a definir o que é este flight info type. Depois, estão a ver aqui, o nome do método é getFlightInfo, só, que vai usar estes inputs e vai devolver estes outputs, que é o que está definido aqui, estão a ver? Estas duas tags é isso que estão a dizer. O que isto está a dizer é que eu vou usar o que está definido aqui no input, que é o que está ali em cima, com parâmetros de entrada, e que isto vai retornar o que está definido aqui no output. Isto é o que é publicado lá no diretório. Okay? Portanto, então eu vou construir este WSDL que tem esta informação toda, portanto vai usar este interface abstrato, vai ser usado aqui dentro deste fecheiro. Okay? Tem aqui uma série de esquemas que este é são URLs da organização que mantém isto. Vou ver aqui o XML SOAP. Cá está. Que importante aqui. Operation name, getFlightInfo. Style, remote procedure call. É o que aquele RPC quer dizer. Ação. Isto é o que depois quem quiser evocar isto vai ter que fazer. Vai ter que fazer um pedido HTTP com um post que tem lá XML lá dentro com esta informação de uma string no inteiro para este URL. Ok? A definição que aquilo tem que ser assim diz aqui como é que tem que ser o body. Estão a ver? O body vai ter que usar estes esquemas que estão definidos nestes URLs. Isto é o input. E o output vai também definir de acordo com o que está definido nisto. Este flight info, ok, está associado a este getFlightInfo e, portanto, está associado a este fecheiro que define as entradas e as saídas daquilo. Ok? Portanto, este conjunto de dois fecheiros servem para fazer o interface. Para dizer, quando acedes a isto, vais ter que usar o encoding que está aqui, que é este, usar uma string inteira, e depois quando isto der a resposta, vai ter que enviar uma coisa daquele tipo ali. Quando eu envio, vou lá ao DDI, obtenho esta informação e agora, a partir daqui, posso fazer evocações. As evocações são aquilo que vocês estão habituados a fazer. Eu tenho ali sublinhado amarelo o que vocês conhecem. Estão a ver? Faço um post. Pod Travel Service. A SOAP Action é importante. É um cabeçalho que não existia. Só existe para o SOAP. Estão a ver? Um cabeçalho HTTP aqui para o SOAP. Aqui é onde está aquela definição. Content Type XML. Content Length é o que for. Está aqui mas é o conteúdo. Ele também tem que o tiver. O SOAP, o XML tem o SOAP tem esta tag XML e depois tem o body, que é o envelope, depois tem o body. E depois aqui é o getFlightInfo, que era o nome do método, e depois vai aqui então a string e o inteiro, que são os parâmetros de entrada. Okay? O airline name e o airline number. Na resposta é um 200 OK, também é um text XML, e aqui ele vai responder então com aquele tipo que era o flight info que está aqui definido entre estas duas tags. Flight info começa aqui, termina aqui. Tem dois campos, um que é a gate, outro que é o status. Gate 10 e o status que é o on time. E depois termina. Qual é que é a complicação dos web services? É toda esta definição que nem sequer é muito intuitiva dos interfaces, do XML e por aí fora. Fazer isto com uma REST API é mais simples. Qual é a ideia da REST API, então? Vou tentar livrar daquelas definições do XML. E vou usar o próprio HTTP. O que é uma RESTful API, em termos genéricos?
De onde é que vem este nome? Okay? Este nome RESTful vem destas propriedades que aqui estão. O S, por exemplo, é de stateless. O que é que quer dizer stateless? Como é que funciona o HTTP? Lembram-se do que é que existiam os cookies? O HTTP é stateless. Cada pedido é independente dos pedidos anteriores. Okay? Portanto, mesmo que os cookies continuam a ser. Porque eu consigo, com aquele pedido, ter a informação toda porque foi logo. Certo? Portanto, não há sequências de pedidos. Portanto, eu não sei o que é que vou fazer neste pedido porque recebi o pedido de X anteriormente. Não. Cada pedido é autónomo. Um pedido e uma resposta. Portanto, cada coisa é individual. Okay? Que são identificados pelos URIs. Pode ser cacheable. Isto quer dizer que cada mensagem tem informação suficiente para dizer como é que eu vou processar a mensagem. Portanto, através, por exemplo, dos HTTPs headers. É cliente-servidor, mas isso soube também é. O Code on Demand é a resposta que pode trazer código que depois o outro sistema vai utilizar. Isto é o que acontece nas aplicações web com o JavaScript. Portanto, eu faço um pedido, vou receber como resposta de código. E ainda a verdade é que eu não recebo um JSON, mas sim pode receber como resposta de código. Então, o primeiro código que faz nada é só um código que representa uma informação, um objeto. Agora, as outras partes da sigla, que aqui só estava só o stateless, é que é da sigla. Portanto, tens o stateless, o cacheable, o client server, layered system e on demand. Isto é o que eu disse. Qual é a diferença que temos aqui entre o RESTful e o SOAP? É como eu tenho estas 6 constraints, como eu estou aqui a fixar estas 6 coisas, eu já sei como é que eu vou fazer isto. Ou seja, eu sei qual é que é a interface, é sempre igual. Eu sei como é que eu posso fazer as coisas e não preciso de estar a definir toda essa informação como acontece no SOAP. Como é que eu vou fazer isto? Eu vou fazer um pedido HTTP e então eu vou ter que identificar o que é que eu vou executar no servidor através só do método, da informação dos cabeçalhos e do conteúdo que a mensagem pode trazer. Portanto, eu tenho que saber... e o RI, que aqui chama-se RI. Portanto, o servidor vai olhar, se receber um post, um get, vai olhar para o RI, qual é que é o URL, e eventualmente pode olhar para cabeçalhos, por exemplo, pode ser necessário ter um cabeçalho authorization, para aceder à API, ou pode haver um cabeçalho cookie, que dá informação também sobre o que é para fazer, naquele método. Podem ter, por exemplo, para o mesmo método e para o mesmo URI, podem ter, para o mesmo método no HTTP, mesmo URI, podem ter duas funcionalidades diferentes na API, em que eu, por exemplo, sabe se é para fazer a operação A ou a operação B, olhando para o valor de um cookie, por exemplo, do cabeçalho cookie. E depois, aqui, com esta informação, que é o conteúdo, tipicamente esta informação serve para os parâmetros de entrada. Mas através só destas 3 coisas, eu tenho que saber o meu interface. Portanto, o meu interface é definido só com estas coisas. Se pensarmos outra vez nas aplicações web, como já tínhamos visto, o que é que acontecia? Lembram-se? Se eu estiver a pensar no browser, eu ia receber do servidor HTML e depois lá dentro desse HTML vem JavaScript. Eu começo a interpretar o JavaScript. E esse JavaScript depois, alguns precisa de informação do servidor, por exemplo, para gerar um novo HTML aquele localmente. Então eu fazia o quê? O XML HTTP request e depois ele, com isto acaba por ser uma evocação. Quando eu faço uma coisa destas, obviamente que já vamos ver, a gente normalmente não usa esta função legacy do JavaScript, mas quando eu estou a fazer isto, pode ser duas coisas. Posso estar a fazer um pedido para receber uma página HTML e então vou saltar daqui, porque vou deixar de executar este JavaScript, não é essa a ideia normalmente. O que eu quero normalmente com aquilo
é fazer uma verificação numa API. O servidor está a funcionar numa API, no Ajax. Porque eu, quando faço um XML HTTP request, eu não estou à espera de receber uma coisa estática. Normalmente o que eu vou receber é ou o resultado de uma operação, ou em XML, ou em JSON. E depois, o que é que eu vou fazer com isso? Vou criar, vou mudar qualquer coisa que está a aparecer no browser, e isso é o próprio JavaScript que faz. Tenho aqui no quadrado, atenção que, apesar do nome ser XML HTTP request, o XML pode não estar envolvido em nada. Okay? Por exemplo, no Angular que nós vamos usar no segundo trabalho, nós não usamos esta função direta do JavaScript. O Angular até é programado em TypeScript, que é um superset de JavaScript. Depois tem que ser transpiled, não existe um termo em português. É uma mistura de tradução com compilação. Tem que ser transcompilado, vá. Ou seja, não é uma compilação porque o JavaScript não é compilado como executável. O JavaScript é uma linguagem de script que existe no interpretador, no browser que interpreta aquilo que se faz e faz. Quando se diz um transcompilado, na verdade nem é transcompilado porque aquilo é transpiled, não é transcompiled. É transfilado, que é uma coisa, uma palavra que não existe em português. Porquê? Porque ele estamos a fazer é traduzir de TypeScript para JavaScript puro, várias pessoas interpretam em JavaScript puro. E ele tem um serviço, ou seja, existe código já feito, que este serviço é que usa isto e depois dá-me uma função mais fofinha para eu fazer isto. Que é uma função chamada até HTTP, mas até fazem tipo HTTP.post ou HTTP.get e podem construir também, depois nós até fazemos isto com um padrão de desenho em que no próprio Angular definimos serviços para cada página, em que depois o serviço já faz os posts e os gets específicos para aquela página. E depois no controlador da página o que eu estou a fazer é usar o serviço específico daquela vista. Portanto, que já está a fazer um pedido HTTP, mas já específico para aquilo que eu quero. E já sabe qual é que é a resposta que está à espera. E tudo isso já está lá definido. Outra questão aqui. Existem os servidores dão APIs. Certo? Portanto, o HTTP tem duas utilizações. Pode ser utilizado normalmente para trazer fecheiros HTML, vídeos, se for MP10. Pode ser usado para fazer uma API. Quando eu estou a fazer uma web app, posso ter uma coisa, por exemplo, que é eu vou a um servidor e depois recebo JavaScript desse servidor. Não é? Portanto, eu vou aqui ao servidor, recebo um primeiro esqueleto HTML e depois lá dentro tem uma TypeScript e depois aqui tem um link com um fecheiro qualquer coisa.js. Eu a seguir faço o get, vou buscar o JS, começo a executar o JS no cliente e agora no cliente de repente esse JS veio do meu servidor. E agora no meio desse JS eu programei o JavaScript, tenho uma chamada HTTP, uma terceira API. Certo? Isso não é primitivo, por razões de segurança. Ou seja, o que é que acontece aqui? Uma chamada só pode ser feita para o domínio que originou aquele código. Estão a perceber? Quando eu recebo um JavaScript, um XML request que lá está dentro, pode estar a fazer um post ou um get ou qualquer coisa para outro domínio DNS. Só pode fazer para o mesmo domínio DNS onde aquilo veio. Estão a perceber? Isto depois, há maneiras de dar a volta a isto. Por exemplo, nós no segundo trabalho, tem lá um sítio para ter um mapa do OBS. Como é óbvio, o que é que vai acontecer? Vocês vão ao vosso servidor, só vocês estão a programar, e o vosso servidor dá JavaScript, vai mandar JavaScript para o browser, como é que depois, e o browser depois vai usar o mapa, tem que ir fazer pedidos ao servidor da Google. Vão perceber? Então, o que é que acontece? Isso não dá, não daria. O que é que acontece? O que acontece é que estes sites populares, como por exemplo o Google Maps, dão um JavaScript e o que acontece é que vocês vão enviar dentro deste
não uma text script, mas um link onde ele vai buscar um script que já vem do Google. Já vem do Google. Já posso fazer pedidos para o Google para mostrar os mapas. Estão a perceber? Porque cada vez que você agarra um mapa, por exemplo, ele vai fazer um pedido HTTP para ir buscar a outra parte do mapa que não tem para vos mostrar. Isso só é possível se eu fizer, se esse JavaScript já tiver vindo da Google. E é isso que nós fazer o seu trabalho. Estão a perceber? O que vocês vão enviar do vosso servidor é uma coisa que já veio do Google, depois um link, e depois ele vai ao link buscar à Google, e como for buscar o JavaScript à Google, já pode fazer pedidos. Estão a perceber? O que não pode acontecer é eu mandar JavaScript meu e depois código, e nesse código tem um XML HTTP request e ir a outro link. Agora, se quando o JavaScript vem todo, já vem da Google, ele lá dentro pode fazer pedidos à Google. Não está a falar isto. O que acontece é que o browser tem duas coisas ao mesmo tempo. Tem JavaScript que veio do nosso, pode fazer pedidos ao nosso. E ao mesmo tempo que recebeu JavaScript do Google, pode fazer pedidos à Google. Houve aqui umas soluções, que este não vamos ver em pormenor, que tentaram dar a volta a isto, mas normalmente o que acontece é isto. Ou seja, estes third parties são muito usados, desenvolvem os scripts deles e depois, quando nós queremos usar, temos um link, que é o que nós mandamos ao browser, é o link, e o browser vai àquele link fazer um pedido, e quando faz o pedido, recebe o JavaScript, esse já pode fazer pedidos para o mesmo domínio onde veio. Isto precisa de uma API que, normalmente, vocês vão usar uma que já lá está no projeto, que é velha, e portanto vai aparecer sempre, ele está aspirado, vai aparecer sempre um mapa com sombreado cinzento por cima. Porque aquilo tem que se ir lá criar uma API quando se quer usar. E aquilo, eles por acaso dão aquilo à borda durante algum tempo, mas aquilo depois não é à borda. Portanto, quem está a usar aquilo está a pagar, normalmente. Também é um negócio deles. Mas... assim como já agora uma coisa da moda, que não está aqui, antes de irmos aqui para os WebSockets para fecharmos isto. Os LLMs. E nós temos agora, por me lembrar de cabeça, que vocês têm os da OpenAI, que o ChatGPT já nem é o mais moderno, eles têm o O1 e o O3, são os mais state of the art. Depois tem o Llama, tem o Upload, o mais moderno é o 3.7. Mas embora eles continuem a fornecer os mais básicos das páginas deles. Depois tem o Grok, que é o da Meta, desculpa, tem o Grok, que é o X, que é o do maluquinho lá do Elon Musk. E tem, agora existe um da Meta, mas o da Meta não está muito disponível. A Meta tem um agora, que aparece no WhatsApp, não sei se é nada. Aquilo apareceu ontem e eu disse lá, mas para que é que isto serve? Ele disse, podes fazer perguntas e não sei o que numa conversa. E eu, sim, mas eu tenho que sair da conversa para ir usar isto. Posso ir a outro qualquer que já existe e fazer uma pergunta. E eu, pois, pensando bem, realmente isto é muito útil. Não é inútil, pronto, eles quiseram ter um deles e eventualmente eles depois vão fazer com os outros, que era isto que eu queria vos dizer aqui. O que é que acontece? Existem agora carregadíssimas aplicações pagas que eles não têm os modelos, eles usam estes modelos. Certo? Vocês podem, por exemplo, chegar. A Google também tem o Gemini, agora tem continua a chamar-se Gemini também. Eles têm vários modelos, têm os mais antigos, que normalmente eles dão lá a borda nas páginas, depois tem os mais modernos, que já é só pago, mas, por exemplo, vocês podem ter uma subscrição do Google One e ter o Gemini Flash, que é o mais avançado. Se forem só lá, tiverem a usar só o Chrome, ele está a usar o Gemini normal, o mais básico. Por acaso o Copilot acho que usa os modelos da OpenAI todos, quando usam o Copilot mesmo no Microsoft. Mas isso é diferente, a Microsoft só dá o Copilot, já tem o Copilot no Edge, e depois também podem ter no Office e não sei o que para fazer tarefas. E também não é toda a gente, não são todas as licenças que têm isso. Mas existem aplicações para isso. Por exemplo, existe uma que é a Perplexity, que é uma das mais conhecidas, que tem uma app de telemóvel. Se vocês forem lá ver, vocês podem... ou quando estão a usar o Copilot, o GitHub, o Copilot do GitHub, usa modelos dos outros, eles não têm modelo. Okay? O Copilot originalmente tinha um modelo da OpenAI.
que é o que está a usar o Microsoft Copilot. Mas vocês podem escolher um modelo, até tem lá em baixo. Podem escolher se é o O2, se é o O3, se é o Cloud somente 3.7. Como é que isso é feito? Uma API. Vocês estão a fazer a query ali no chat do HTTP e o que vai fazer é enviar essa query através de uma API REST para o modelo. Portanto, é um pedido HTTP que é feito. Vai enviar lá a query em JSON para lá. E o outro lado recebe o query, e às vezes não é só query, toda a informação contextual, não é? No caso do GitHub, do Copilot, ele envia o código todo do que vocês fizerem lá como fontes. Ele envia isso tudo através da API para lá para o modelo faz o que tem a fazer e manda a resposta de volta. E aquilo é uma API. Okay? Vocês podem construir a vossa própria aplicação e usar o modelo daqueles desde que eles paguem para utilizar aquilo. E a interface que é dada é uma coisa destas, é uma API. E usa o HTTP, tipicamente. Assim, desta forma. O que é que o HTTP não nos dá, até agora? Comunicação em tempo real. Vamos ver mais a pormenor os WebSockets, porque é que nós vamos usar no segundo trabalho. Como é que eu fazia isto antes? Já havia esta necessidade antes. Eu já tenho sites que às vezes quero... Por exemplo, se eu tiver um site de leilões, como é que eu sei se vai fazer isso na BIT? O servidor tem que me informar disso sem eu fazer o pedido. Certo? O HTTP não faz isto. O HTTP não tem... Eu não posso enviar nada sem fazer um pedido. À exceção, lembram-se, do server push, do HTTP 2.0, mas que normalmente é para enviar recursos. Eu vou fazer o get e ele envia tenta-me mandar logo para o preciso do CSS, do JavaScript e por aí fora. Mas não é um mecanismo, por exemplo, que esteja associado ao JavaScript. Eu não consigo ter um JavaScript a correr com o HTTP 2.0, nem com o click, ter um script a correr, de repente, o servidor, quando quer, faz disputar alguma coisa do JavaScript. Não tenho. Como é que se fazia? Long polling, ou seja, numa aplicação como essas, o que é que eu estava a fazer? Faço um get, site de leilões, faço um get, dá-me. Não só de leilões, porque normalmente o nosso trabalho é uma espécie de site de leilões, de página, com uma componente de chat também. Fazia o quê? Faço um get, ele dá-me a licitação atual. Assim que eu recebi a resposta, faço logo o get a seguir. E estou sempre a fazer gets. Isto é muito pouco eficiente. Porquê? Mesmo que seja em HTTP 2.0, que eu mantenha a ligação aberta, eu estou sempre a ter o get desnecessário. Estou sempre a ter que enviar o get. No mínimo isso. Se fosse HTTP 1.1, pior ainda. Ou se fosse um 0, tinha que fazer uma ligação TCP toda outra vez. Cada vez que morre uma, tinha que fazer outra. Ok? Portanto, eu fazia um pedido, fica aberta até ter resposta. Assim que recebo a resposta, faço logo outro pedido outra vez. Isto era o que nós chamamos o long polling. Entretanto, começaram a ser definidas coisas mais eficientes para isso. Uma delas é os WebSockets. Os WebSockets não são bem HTTP. Usam o HTTP só ao início, para fazer a sinalização. E depois é uma ligação TCP ou TLS, podem ser seguros, que fica aberta e depois a partir daí é bidirecional. Ou seja, o servidor pode enviar coisas, o cliente pode enviar coisas quando quiser aquela ligação TCP. E passam a ter um cabeçalho muito simples. Deixam de ter os métodos, deixam de ter as respostas, isso só acontece ao início. Porque os WebSockets normalmente usam o mesmo porto do HTTP. Okay? E se for HTTPS já vão em TLS, o mesmo porto de TLS. Fazem uma pequena troca HTTP ao início. Portanto, enviam um pedido com o switching protocols, o outro responde com... aliás, enviam um pedido com o processador update, o outro responde com um código switching protocols, geram ali, já vou mostrar, uma string que vai passar, certo, para depois identificar aquela ligação, e depois é só esse string que vai ser uma espécie de pequeno engraçado com essa string, e depois vai receber a informação que eu quero enviar. Que normalmente é o quê? Um objeto em JSON ou XML. Então, estão aqui a ver, isto é como é feito o pedido. Get. Neste caso até é com o HTTP 1.1, nem com o 2.0, mas podia ser com o 2.0 também, que é mais eficiente. Normalmente aqui nem é mais eficiente, esqueçam. Nem é preciso ser o 2.0, porquê? Porque o HTTP aqui é usado só para um pedido e uma resposta e acabou. Depois eu já não preciso de streaming
de multiplexagem, dos framings binários, nem nada disso o HTTP 2.0, embora pudesse usar o HTTP 2.0 para esta mensagem inicial. Mas aqui não é relevante, porque é só esta mensagem que eu vou ter mais pedidos, porque a seguir o que eu vou fazer é, vou ficar com aquela ligação aberta e vou usar este novo protocolo para enviar uma referência de ligação aberta. Então, é um GET, normalmente este é o URL que é usado, /chat. Cabeçalho host já conhecem, e depois vai o cabeçalho o upgrade a dizer que é para usar WebSocket. Ok? E o cabeçalho connection, que em vez de ter o keep alive ou o close, tem o upgrade. O valor upgrade. Portanto, o que este cabeçalho quer dizer com o upgrade é que eu quero usar a conexão de acordo com o que está no cabeçalho upgrade. E depois tem os cabeçalhos especiais para WebSockets, que não têm significado no HTTP normal. Ok? Que é esta string aqui esquisita, que é aqui. Depois é o protocolo, porque existem várias versões já disto. E qual é que é a versão do WebSocket. E isto é o cabeçalho origin, que é de quem é que originou isto. Estão a ver? Que é para quem, qual é o site com que eu quero ligar. Tá? Reparem que é o mesmo que está aqui no cabeçalho host, no DNS. Ele responde. Então envia isto. E ele responde com o quê? 101, código 101, switching protocols. Este exato mecanismo pode ser usado, não é muito usado, por isso, para passar de 1.1 para o 2, por exemplo. E mesmo para o pico. Mas normalmente não é muito usado, porque o que se faz é, como a maior parte das ligações já são TLS, o TLS só início permite eu dizer quais são os protocolos que eu suporto. E então os browsers fazem a ligação TLS primeiro, e depois no primeiro handshake dizem que suportam o HTTP 2.0 e começam logo a falar HTTP 2.0. Ou seja, antes sequer da primeira interação HTTP já sabem que vão falar 2.0. Porquê? Porque fizeram isso no handshake do TLS. Mas outra hipótese é fazer assim também. Se não tiver usado HTTP normal, a maneira de passar de 1 ao 0, se não for em HTTPS, também é muito parecido. Também é com o cabeçalho Connection Upgrade. Só que o upgrade, em vez de dizer o WebSocket, diz HTTP 2.0. Resposta. Ele responde com o cabeçalho Upgrade, que dá a indicação que sim senhora, vamos trocar para o WebSocket. Cabeçalho Connection também com o valor Upgrade. Isto é HTTP. E depois isto é um cabeçalho cujo valor que está aqui é feito a partir deste valor. Não é igual, mas é feito um a partir do outro. É como se isto fosse a semente para depois dar origem a isto. E isto vai ser depois o identificador das mensagens quando eu envio. Vocês vão ver que isto é assim. Tem aquele identificador que, por exemplo, no segundo trabalho, lá na linguagem do TypeScript e mesmo na Node.js, vai ter um nome socket. Porquê? Para manter mais ou menos como é a programação dos sockets tradicionais. O socket servidor TCP, vocês também têm um objeto, por exemplo, Java, chamado socket, que representa aquela ligação. Aqui é igual, se não tem um objeto socket, depois tem um ID, que é basicamente aquele valor daquele cabeçalho, que identifica aquela ligação com o servidor. Daquele cliente. É mais para os servidores até, porque tem vários clientes pendurados. O cliente pode, normalmente, só tem uma ligação com o servidor. Ok? Portanto, isto é um valor ao calhas, que é enviado pelo cliente, é um valor ao calhas em base 64. Depois o outro que vem na resposta é esta, concatenada com uma string, com esta string. E depois faz-se o hash disso, e depois ainda se codifica-se o resultado daquilo em base 64. Porquê? Porque os valores dos cabeçalhos têm que ser ASCII, e o resultado do hash são bits. Não são necessariamente ASCII. Então, depois é preciso codificar aquilo em grupos para dar um caractere de 0 a F em base 64. Portanto, o que é feito? É só mesmo, depois de estar montado, isto tem outra vantagem, por exemplo, em relação ao load polling, que é não tem aqueles cabeçalhos que é sempre get. 200 ok, então dá a resposta. Não. Isto de facto passa a ter um overhead, um header muito pequenino. Que é mesmo só o identificador do socket, o identificador do event. Eu posso usar o WebSocket para invocar vários eventos, para enviar vários tipos de informação. Vocês também vão ver isso no segundo trabalho, que tem um nome que vocês dão. Vocês dão um nome ao evento.
E, portanto, é a única coisa que isso tem. Tem esse very small header, que basicamente tem um identificador. Tem esta coisa. Basicamente, aquele cabeçalho só tem este Secure Header Accept e tem depois o nome do evento, depois tem os dados. Agora, alternativas a isto. Existem. Vamos só ver aqui algumas. Temos os WebSockets. O HTTP2, por si só, eu aqui já tinha dado uma pista. Não dá. Porquê? Porque o server push não tem um mecanismo, não está ligado a nenhum mecanismo JavaScript em que, de repente, se o servidor quiser enviar alguma coisa através do server push e se me faça disputar um evento. Okay? Porque o que é que eu quero com isto? Eu, quando tenho um WebSocket, por exemplo, eu estou, por acaso, no que vocês fazem no trabalho, até não é tão complicado, porque uma das coisas que vocês fazem no trabalho é receber de segunda a segunda a informação dos itens todos, através do WebSocket. Isso até podiam fazer com o long polling, não era tão eficiente. Que era fazer um pedido, recebiam, assim que recebiam, faziam outro pedido, recebiam, e iam vendo aquilo evoluir. Mas, se o servidor de repente me envia uma coisa assim ao pedido, eu tenho que ter uma maneira de saber que recebi qualquer coisa. Portanto, aquilo tem que disputar qualquer coisa, tem que disputar um evento no JavaScript. Eu depois mostrar-vos qualquer coisa no ecrã, ou seja, o que for. O server push não tem isso. O server push é ao início e não faz isto. Embora também seja bidirecional. Bidirecional não. Full duplex. Bidirecional não é. Porque aqui é cliente-servidor sempre. Depois tem o pequeno do server push, mas não serve aqui para o que eu quero. Em Quick também existem alternativas. Vamos ver. Uma alternativa que existe aos WebSockets é esta coisa que se chama Server-Side Events. O que é o Server-Side Events? Os Server-Side Events são usados, são tão usados como os WebSockets. Só que têm um use case um bocadinho diferente. Porque são one-way, não são bidirecionais. O que acontece é que a partir do momento em que eu tenho um WebSocket, eu posso deixar de usar o HTTP tradicional. Mesmo o cliente, quando quer alguma coisa, em vez de fazer um get ou um post, pode usar um WebSocket para executar um evento, uma operação qualquer. Eu deixo de usar uma API REST e passo a usar o WebSocket. Se for uma coisa que tem aquela ligação aberta, e vocês também vão ter isso em todo o trabalho. O server-side effect não é bidirecional, é unidirecional. É só para o servidor poder enviar qualquer coisa ao cliente sem o cliente pedir. E já tem aqui um mecanismo que eu faço um subscription em JavaScript, uma coisa destas, e sempre que o servidor me envia qualquer coisa, isso vai-me fazer aparecer, vai ser chamado de callback no JavaScript. Estão a perceber? Vai ser chamado de um método no JavaScript e eu posso usar esse método para fazer alguma coisa. Ok? Agora, vantagens disto. É muito levezinho. É suportado por quase todos os modern browsers, embora os WebSockets também. Tem a possibilidade de fazer a reconexão já, ou seja, se a ligação for abaixo, ele faz a reconexão, mas os WebSockets não podem fazer isto. Aliás, por acaso, o trabalho até está desligado no código que eu vos dou, porque ele tentar fazer a reconexão depende do que vocês querem fazer, pode ser bom ou não. Okay? Mas os WebSockets também têm essa possibilidade, ou seja, se a ligação TCP for abaixo por um motivo qualquer, ele sozinho tenta fazer a ligação outra vez. Este aqui também tem isso. Ambos são suportados por quase todos os browsers, ou todos os browsers modernos. Este é bastante leve, é mais leve ainda do que o WebSocket. Porquê? Porque não precisa daquela troca inicial com o connection upgrade, nada disso. Isto. Pode usar o HTTP diretamente, desde que o browser e o servidor ambos suportem isto. Agora, desvantagens. É só do servidor para o cliente. O cliente não pode enviar coisas por ali. Porquê? Porque isto usa o HTTP normal. Portanto, o cliente não quer enviar e fazer post. Não fica com aquela hipótese de como o WebSocket enviar bidirecionalmente através da ligação, já sem enviar métodos HTTP, usando só o identificador daquilo, o nome que dá ao evento, que acaba por identificar o que é que o servidor tem que fazer com aquilo, né? E depois os dados, os seus parâmetros centrais, para enviar para o servidor. Outra limitação, só permite 6
ligações por browser. Os WebSockets eu posso abrir quantos WebSockets eu quiser. Depois, não falámos, mas no WebSocket, aquilo é a ligação, depois de eu ter a ligação TLS aberta, os dados podem ser enviados em binário. Ok? Aqui não, é o TF8. Para que é que isto ainda é usado? Para, quando eu quero uma coisa mais simples, porque vocês vão ver com o WebSocket, vocês vão ter que fazer configuração no servidor, a dizer que aquilo tem o WebSocket, tem que haver JavaScript, vai para o cliente, para ele poder saber fazer coisas do WebSocket, não sabe fazer por si só. Ele recebe aquilo no JavaScript e usa o JavaScript para fazer aquilo. Este é usado, por exemplo, para coisas que só o servidor é que faz. Por exemplo, live scores, notificações, newsfeeds, coisas que o servidor é que competente, mas o cliente não precisa de enviar nada. Faz uma espécie de subscrição àquilo e depois vai recebendo. Mais alternativas. Tem este Web Transport, que este é bastante novo, que este já não é com HTTP 2. Isto é em Quick. Porquê é que estamos a falar aqui do Quick à parte? Tanto os WebSockets como os server-side events também podem ser implementados em Quick, mas já tem que haver ali qualquer coisa, porque se vocês se lembrarem, o Quick não usa TCP. Lembram-se? O Quick faz a parte do TCP e da autenticação. E nós estamos aqui a dizer que o WebSocket é uma ligação TCP que fica aberta. Okay? Portanto, eu posso ter uma coisa Quick que depois passa para o WebSocket. Se eu, no nível da aplicação, fizer aquela gestão da passagem, depois abrir mesmo uma ligação TCP e deixar de usar o Quick. Os server-side events já é outra história. Também, eventualmente também posso, porque estou a usar o transporte do Quick. Mas já que não estou a usar TCP no Quick, então está a surgir aqui este Web Transport, em que vai tentar tirar partido dessa liberdade. Okay? Portanto, vai tentar tirar partido dessa liberdade e o que é que vai fazer? Vai ter as vantagens do Quick, nomeadamente, como não usa TCP, não tem o head online block, portanto, se falhar alguma coisa, não fico parado até ver as transmissões. Também, como não tenho TCP, o estabelecimento da ligação pode ser mais rápido também. Mesmo uma coisa que eu quero fazer, tipo WebSocket, não preciso estar a fazer a ligação TCP, o sino assinar. Isto, não sei como é que isto está agora, já passaram 3 anos. Mas nem todos os browsers tinham ainda em 2022 suporte para isto. E também não sei que servidores ainda suportam. Ok? Isto é muito parecido com o WebSocket. Okay? Tanto que o nome até lhe deram um nome quase parecido, né? Web Transport. O socket é o nome que nós damos normalmente na programação à coisa que abstrai o nível de transporte. E portanto o Web Transport é quase como se fosse WebSockets para o PIN. Feitos específicos para o PIN. Portanto, já não é uma ligação TCP, passa a ser feito ao vivo, também sabe, usa o TCP, mas é também para eu conseguir mandar bidirecionalmente coisas de um lado para o outro, já não precisamos que saiba sequer do lugar que tem mesmo que não está estabelecido. E ainda existe outra coisa, mas eu vou falar nela na aula do Multimédia Streaming, que se chama WebRTC, mas o WebRTC não é bem para isto. O WebRTC é especificamente para enviar vídeo e áudio. Vamos ver, é um standard para fazer videochamadas usando a web, sem usar nada proprietário. Vamos só terminar aqui. Embora vocês ainda faltem para começarem a fazer o segundo trabalho. Com uma coisa que já não é bem isto, que tem a ver com mas depois está aqui a relação com a parte da rede, vá, que é o quê? Bem, isto está de vez em quando. Okay. Isto é um padrão de desenho, tem a ver com a engenharia de software só. É só porque as web apps estão muitas vezes organizadas assim. E se vocês pensarem naquilo que estivemos a falar, cada coisa corresponde um bocado a uma tecnologia destas que nós falamos.
Portanto, isto é uma coisa que se chama Model View Controller, que é um padrão de desenho de software, sempre que o software tem uma interface gráfica. Que é o quê? Nós temos um modelo, daí o Model View Controller. Temos a View, que é o que nós estamos a ver neste momento. E depois temos um Controller. Pensando isto na web, o que é que acontece aqui? Eu tenho um modelo. Este modelo normalmente é o meu JavaScript. Que controla. Aliás, mentira. O JavaScript é o controller. Eu tenho um modelo, normalmente é o quê? Normalmente eu tenho um modelo que é uma espécie de um template. Corresponderia, quando nós falámos do Ajax ou DOM, lembra-se? O DOM, Document Object Model, é uma representação da minha página, é um modelo para a minha página, sendo que depois há componentes daquilo que podem mudar. Por exemplo, no segundo trabalho, um modelo é um fecheiro que tem lá no Angular, que está escrito em HTML, mais ou menos, e que tem a estrutura da página. Se for no Angular, é uma espécie de um HTML, que depois lá no meio tem umas diretivas Angular. Ou seja, por exemplo, vocês podem ter uma tag de uma tabela, uma linha de uma tabela, e depois, antes de fecharem a tag, vocês podem ter aqui uma coisa que diz ng, que é a diretiva do Angular, e depois, por exemplo, ter aqui um for, e depois dizerem for item in items. O que é que esta tag está a dizer? Que vai fazer uma tag destas HTML por cada item que existir naquele objeto items. E quer dizer que a tabela vai ter tantas linhas quantos objetos existirem naquele item. Mas isto é só um modelo, porque o modelo o que é que está a dizer? Que aqui vai haver uma tabela e aquela tabela vai ter itens. Portanto, isto é só um modelo. É só, vai haver uma tabela. O que é que vai estar na tabela? Vai mudar ao longo da execução. Como é que vai mudar? Vai ser o controlador que vai mudar. O controlador é, aqui na web, normalmente o JavaScript, ou no caso do Angular, é TypeScript. Este TypeScript manipula o modelo. No caso do Angular, vai manipular a variável que eu tinha aqui. Por exemplo, aquela variável chamada items. Vai lá pôr coisas dentro daquela variável, que é um vetor. Cada vez que este coisa meter lá itens, automaticamente vai aparecer mais uma linha. Vai aparecer automaticamente é este update que aqui está. Vai aparecer onde? Na view, que eu realmente vejo no ecrã. Então, o utilizador interage com a view. Mas quando interage com a view, quem está a controlar isso é o controller. Portanto, eu clicar em coisas na view vai fazer correr código do controller. Esse código do controller vai mudar variáveis que estão lá descritas no modelo, como aquele sítio aparece, vai fazer variar que aparece na view. Okay? Portanto, isto é um modelo muito comum. Isto é um design, é o que se chama design pattern de software. Isto pode ser feito, obviamente, podia ser feito de outra maneira qualquer, mas a vantagem disto é que eu posso ter o mesmo modelo, mudando o controlador, como a fazer uma funcionalidade ligeiramente diferente. Eu posso ter o controlador igual e quando se quiser mudar só o aspecto, só tenho que mudar o modelo. Coisas assim. Pronto, e o que vai acontecer aqui na web? Eu tenho um pedido inicial que vai enviar o Basic Page Layout e depois lá dentro vem um link para o JavaScript Controller. Também vai para o browser. Portanto, eu faço os sketches disso tudo, certo? 200 OKs com isso tudo. Começa a executar o JavaScript e o JavaScript vai usando o model para gerar um HTML para o movimento. E depois, o que é que acontece? É que este controlador que normalmente faz pedidos HTTP agora para o servidor para obter outra vez novas coisas, novos resultados de novos métodos e depois com esses resultados tem que alterar das variáveis do modelo que faz aparecer no ecrã que eu quero que apareça agora. Ok? Pronto. Isto é só um pormenorzinho. Se vocês quiserem ser, no nosso trabalho, não estamos bem a seguir este padrão só por um motivo, porque no nosso trabalho este model é aquela função make text HTML ou make page, ou como ela se chama. E aquilo acaba por ser um modelo muito arcaico. Porquê? Porque se vocês virem que tem lá coisas que são fixas,
que é o modelo, e depois tem lá coisas que eu escrevo de acordo com o valor de variáveis também, que são parâmetros de entrada desse make text page. Só que na verdade aí essa função está a fazer de modelo, recebe como parâmetro de entrada variáveis que o resto do programa, que está a fazer de controller, mudam. A diferença é que isto não está a correr no browser, no vosso caso, está a correr no servidor, e o que o browser envia, o que o servidor envia já é a view. Porque isto pode-se aplicar do lado do cliente, mas também se pode aplicar no lado do servidor. Nós vamos estar a fazer do lado do cliente, com o Angular. E existe outra alternativa que é o React, que é muito usado também. Igual. Mas posso fazer do lado do cliente também. Existem também maneiras de fazer templates no servidor, modelos, ter o controlador estar no servidor, nesse caso, vai à base de dados, faz o que quer e o que me está a enviar para o browser é as views já feitas. Isto se fosse quase 100% do lado do servidor. Nem sempre pode ser 100% do lado do servidor, porque eu às vezes quero que as coisas na view sejam rápidas, e se for para ser muito rápidas, nessa questão nunca vai ser. Quando o utilizador vai outra vez mexer na view do browser, que ele tem lá ter um JavaScriptzinho para voltar a fazer um pedido para aqui, para dizer o que é que ele fez, para depois o controlador ir mexer outra vez no modelo e gerar uma coisa para. Portanto, no lado, isto aqui é 100% do lado do servidor, mas também poderia ser. Ok, pronto. Eu vou-vos só mostrar um teste. Vamos só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver se eu tenho que pegar aqui o computador, porque eu acho que não tenho aqui.